Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2023 que saiu hoje do VS LH11 ao Versalhes Renda Imobiliária, Fundo de Investimento Imobiliário. A gente vai ver então a performance do fundo nesse mês, no mês de maio, né? Saiu quase 30 dias depois do encerramento do anúncio dos proventos. Então, mais de 30 dias, na verdade, né? Os relatórios de junho já estão saindo, o VSLH e o TOR de 11 saindo aí bem atrasados os relatórios. Mas a gente vai ver aí como é que está a situação do fundo lá com o encerramento lá em maio de 2023, né? A forma de a gente acompanhar o que está acontecendo com o fundo. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal, ative as notificações e deixe o seu like, é muito importante para a gente, tá? Eu vou deixar também esse relatório na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link no grupo do Telegram. Se inscreva lá e converse também com outros investidores. Bom, vamos lá então, né? Vamos ver algumas atualizações aqui do fundo. Bom, para quem não conhece, é um fundo que investe em CRIs, né? Fundo que tem aí seu ticket de negociação na bolsa, o VSLH11, fundo híbrido, né? Considerado um fundo híbrido, porque investe também em fundo de investimento imobiliário, como se fosse um FOF, né? Prazo de duração determinada é para investidores em geral, ele tem desde dezembro de 2020, né? Fundo que surgiu aí depois do início da pandemia, né? No meio aí da crise sanitária. E o gestor é a R Capital Asset Management, já foi a Ictari, né? Agora é essa R Capital. E quem administra é a Vortex DTVM. Taxa de administração provavelmente está pagando aqui 0,95% sobre o PL. Né? O PL do fundo atualmente está em quase 300 milhões de reais, mas o valor de mercado do fundo está praticamente pela metade, né? Em torno de 150 milhões de reais. Fundo que também prevê uma taxa de performance aqui, né, mais para baixo de 20% do que excedeu IPCA mais 4%, provavelmente não está pagando, né? Quase certo, né? E o fundo que anuncia no quinto dia útil do mês, subsequente ao que ele faz referência. Então, hoje, por exemplo, ele anunciou os proventos de junho, que se repetiu, os 3 centavos anunciados lá também para maio, e paga no 10º dia útil, tá? Então, 3 centavos também anunciou para junho, depois a gente vai ver aí mês que vem um relatório de junho, né, se sair atrasado novamente. Pagou os mesmos 3 centavos, aí, utilizando caixa do fundo para complementar os proventos. A gente vai ver também nesse relatório se ele usou em maio, provavelmente sim, né? E atualmente o fundo tem 93.631 cotistas. Eu sou um desses cotistas, inclusive. Tenho aí em torno de 500 cotas do fundo, né? Então, um fundo que caiu bastante aí por conta das inadimplências. A gente vai ver qual o percentual de inadimplência aqui no final de maio. Tá? O valor patrimonial da cota 9,98 e valor de mercado aqui encerrou maio a 5,41, mas hoje, por exemplo, acho que encerrou aí aos R$ 5 aproximadamente. Tem quase 30 milhões de cotas emitidas, é um fundo na base 10. Fundo que investe primordialmente em papéis de lastro imobiliário. Tá? Então, dentro aqui dos comentários do gestor, a gente vai verificar aqui os 3 centavos anunciados em maio, né? Então representa aí 0,30% sobre a cota patrimonial, né? E 9,98 que foi a cota patrimonial lá em maio de 2023. Em maio não teve negociações de ativos, o fundo nem tem caixa para isso, né? E a receita do mês e o que tem impactado desde março, fevereiro, março, são as inadimplências aí do grupo, né? Do grupo lá, daqueles hotéis, né? Tá? De Gramado, então Gramado Parques e tudo mais, né? Então, o principal fator são as inadimplências ali desse grupo, desses CRIs aqui, ó. É o grupo, acho que, se não me engano, o grupo é Gramado Parques, tá? E também tem algumas carências aí no circuito de compras que também estava inadimplência, a WAM Holding e a Loteamento Goiás, que estão em períodos de carência depois que teve as renegociações das dívidas, tá? Bom, então foram aí falar aqui que teve novas condições para esse CRIs que eu falei de cima, né? Então teve ali reestruturada as características ali das negociações em relação ao crédito, e aí então está num período de carência de pagamento.
Aqui mais para baixo ele fala sobre o patrimônio líquido total do fundo. 8% das operações estão em dia apenas. Ó. Então 8% apenas estão em dia. 15% com pagamentos em prazo de carência, que é o caso inclusive desses daqui. Então estão representados nos 15%. 9,2% estão inadimplentes em processos de execução de garantias e 50% estão inadimplentes em renegociação com as partes. Então, o fundo atualmente está com aproximadamente 60% da sua carteira inadimplente, né, oficialmente inadimplente, seja ele em renegociação ou processo de execução, 60% inadimplente. Explica então aí o baixo dividendo pago e também os preços de mercado, né, infelizmente. Aqui a gente tem demonstração de resultado, então em abril a gente verifica pelo regime de caixa, né, que é a base para poder fazer a distribuição, foi menor do que em abril, R$ 776 mil apenas aí de receitas. Se a gente pega aqui os papéis antes de fevereiro, a gente verifica que o fundo tinha uma média acima de R$ 2 milhões nos pagamentos, aí, nos recebimentos de receita dos CRIs da carteira. Né? Então, a partir do momento ali de março, teve esse impacto nas receitas do fundo, a gente verifica então quase 60% aí da carteira inadimplente. Isso porque estava uma concentração muito grande, né, num grupo só, de vários CRIs, né? Então isso aconteceu no VSLH, que teve um impacto muito grande, no Torrad também. Também aconteceu no DEVA 11, no HCTR 11 e um respingou lá no IRDM 11, por exemplo, né? Teve um respingozinho lá no IRDM 11, mas o impacto maior, como a gente verifica aqui, no VSLH 11, realmente está muito relevante esse impacto da inadimplência. Total de despesas 135 mil, fundo então não pagando taxa de performance a partir de março, né? Até lá se apropriava a taxa de performance inclusive. E o fundo então teve uma distribuição de caixa de 896, utilizando aí 254 mil de caixa. Tá? O fundo ainda tem caixa em torno de 8% aí dos seus ativos. Aqui é a questão da regime de competência, então o fundo também amargando prejuízo no regime, no regime de competência. Né? Resultado contábil, na verdade, foi até positivo, né? Foi negativo aqui nos meses anteriores e em maio, teve ali o resultado positivo de 5 milhões de reais. Bom, aqui é a distribuição do fundo, então o fundo tem distribuído aí 30 centavos desde então, né? Teve um respingo lá em fevereiro, né? Tanto é que a receita também diminuiu em fevereiro, mas o fundo chegou a distribuir ainda 6 centavos por cota e nesses daqui 3 centavos por cota, 0,30% sobre o valor patrimonial que o fundo tem distribuído atualmente. Né, impacto aí muito relevante na receita do fundo. E já sabendo disso, né, já desses problemas em relação à inadimplência, o mercado já tinha precificado nessa época aqui, né? Como a gente verifica, o mercado se antecipou aqui em janeiro, mesmo distribuindo ali, fazendo uma distribuição interessante em janeiro de 11 centavos, o fundo teve uma queda bem relevante no seu preço de mercado, né? E a gente verifica também a queda nesse período aqui da liquidez no mercado, porque por conta também do preço, né, diminuiu pela metade, então a liquidez média acaba também tendo uma redução relevante pelo preço estar bem abaixo do valor normalmente negociado nos meses anteriores. Aqui a gente verifica que dentro da alocação da carteira o fundo tem 82% em CRIs, 10% em FIIs, 5,8% ainda em caixa, né, em relação aos seus ativos, e pelo setor principal hotelaria, exatamente onde está a principal inadimplência do fundo. Né? Mais para baixo que a gente verifica as alocações dos CRIs em relação ao indexador principal IPCA, né? IPCA principal com 76% da carteira indexados ao IPCA, pequena parcela aqui na IGPM, IGPDI, né, pré-fixado, principal mesmo 3/4 da carteira indexada ao IPCA, e a gente verifica que o fundo ainda tem um percentual até relevante de classes dos CRIs com menos risco, né? E inclusive os que tiveram inadimplência, né? Assim, não tem um impacto, teve um impacto, mas a maioria também é da cota sênior, né?
E como o fundo estava concentrado em um mesmo grupo, o grupo inteiro resolveu aí entrar na justiça para não pagar. E aí até hoje está inadimplente aí o fundo fazendo as execuções. Inclusive teve reunião da Assembleia dos Cotistas do CRI, né, dos crisistas. E então decidiu-se aí teve algumas decisões em relação à execução das garantias, né, e a antecipação, né, do vencimento do CRI. E por segmento a gente verifica que o fundo tem também, pela classe de segmentos, um risco menor que em relação ao corporativo, né, mas que isso não ajudou muito bem. Essas mitigações de risco em relação ao corporativo e à classe não tiveram muito impacto em relação a esses problemas aí de inadimplência. E a gente verifica que o fundo ele tem aqui os sinalizadores, né, em relação àqueles que estão inadimplentes. O que está em vermelho aqui está inadimplente, né? A gente verifica que são muitos, e principalmente aqueles que têm maior participação em relação ao PL do fundo. Então a gente verifica aqui, ó, Resort do Lago 12%, WAM Holding 8,67%, GPK, desse grupo que teve aí, o grupo GPK, né, em relação lá ao grupo lá de Gramado, né, Gramado Parques lá, GPK também aqui, ó. Então tem muitos aí do mesmo grupo. E todas essas inadimplências aqui teve um impacto muito relevante, porque tem uma participação muito alta em relação ao patrimônio do fundo. Então a gente vem aqui, ó, diversos ainda vermelhos, e os que estão verdes são aqueles que têm menor participação em relação ao PL do fundo. Então realmente o fundo então apenas com 8% aí dos CRIs pagando em dia. E os fundos imobiliários que tem na carteira também não pagam dividendos, então não ajudam nesse período agora que o fundo está precisando aí de receita, porque ó, o XBXO11 só promessa, nunca paga nada, né? Já há algum tempo que a gente acompanha o HCTR11, né, o DEVA11, o VSLH e o TORD, o XBXO aí um fiasco total, né? E o lote metro quadrado também nunca vi pagando provento ao fundo, né? Então não contribui para as receitas do fundo, a não ser que se valorize aí no mercado e o fundo venda as cotas e tenha um ganho de capital. Aqui em relação ao portfólio detalhado dos FIIs, então faça uma leitura aqui, principalmente dos fundos, dos CRIs, do grupo lá, dos hotéis lá de Gramado, né, como a gente verifica dentro aqui da localização. Então aqui, vamos ver aqui um Brasil Parques, ó, desses grupos é o Brasil Parques, né, lá do grupo daqueles CRIs do GPK, do Brasil Parques, né? Então é um desses que estão aí inadimplentes, né? Então faça a leitura aqui detalhada dos CRIs da carteira do fundo. Não são tantos, mas tem uma concentração maior em relação a esses que estão inadimplentes, ok? Então é isso aí, só para te atualizar em relação ao VSLH11, dê a sua opinião aí, né? Se o fundo vai se recuperar ou não. A gente não vê aí uma perspectiva, né? No curto prazo, o fundo vai ter realmente um prejuízo muito grande em relação, pelo que eu estou vendo aí em relação a esses CRIs que estão inadimplentes, né? Vamos acompanhar para saber qual o desfecho aí dessa novela aí, né? Dessas inadimplências desse grupo lá, Gramado Parques, ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente também se você é um desses sofredores igual eu, cotistas do VSLH11, que não sabe como vai encerrar essa novela. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? Se inscreva aí, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau, tchau.